quando o governo de Cabo Verde fechou o país ao exterior como forma de tentar impedir a entrada do Covid-19, havia centenas de turistas portugueses e de outras nacionalidades em várias ilhas do arquipélago. E alguns, lembro-me, tiveram dificuldades em conseguir sair e regressar a casa. Bom, mas tudo se resolveu da melhor maneira possível e agora quem saiu, saiu, quem ficou já não sai tão depressa. Tudo depende da evolução da pandemia, que, entretanto, já tinha entrado em Cabo Verde, é verdade, sem que se soubesse. É verdade que há apenas 7 casos detectados de Covid-19. É a verdade oficial, que não sofre contestação até que surjam novos casos, como é evidente. Da evolução da doença depende a reabertura das fronteiras, o levantamento do estado de emergência, a retoma económica, que vai ser muito difícil, temas do noticiário da Rádio Morabeza, que tinha terminado minutos antes de gravar esta conversa com o jornalista Nuno Andrade Ferreira, e que vocês vão ver agora. Qual foi a atualidade deste noticiário agora? Falámos sobre, acima de tudo, o Presidente da República que deu conta de que iniciou os contactos para ver se prolonga ou não o estado de emergência, que termina oficialmente no próximo dia 17. Foram decretados 20 dias e, portanto, ele começou hoje a fazer contactos para, mais perto da data, decidir se prolonga ou não o estado de emergência. E qual é a vossa expectativa? A expectativa das pessoas? Bem, eu diria que a expectativa das pessoas é que o estado de emergência possa terminar no dia 17. O nível de constrangimento que causa do ponto de vista social e, acima de tudo, do ponto de vista económico é muito grande. Temos que ter em conta que temos um país com uma economia muito frágil, com um tecido social também muito frágil, e as obrigações que o estado de emergência impõe são muito significativas, não é? As lojas estão fechadas, as pessoas não podem circular, o comércio informal, e tu sabes que nos países africanos o comércio informal tem um peso muito grande na economia, o comércio informal, o comércio de rua, foi tudo proibido, estão milhares de pessoas em casa, milhares de famílias com o seu sustento em causa. Pese embora, de facto, o Governo anunciou, ao mesmo tempo que anunciou estas proibições, anunciou um conjunto de apoios, tanto para as empresas como para os trabalhadores e também para os comerciantes informais, a atribuição de um subsídio, mas sabemos que essa não é uma resposta de emergência, mas não é a solução para pessoas que têm uma situação económica e social muito, muito frágil. Portanto, a expectativa é que no dia 17 as coisas possam terminar. Sinceramente não estou muito otimista. Acho que estamos numa fase inicial da epidemia em Cabo Verde e, pese embora não tenhamos ainda muitos casos, são 7 casos confirmados neste momento, e divididos em 3 ilhas, e portanto não há nenhuma ilha que neste momento tenha muitos casos confirmados, mas acho que à luz daquilo que tem sido a experiência de outros países, é expectável que surjam mais casos nos próximos dias e nas próximas semanas, e portanto não acredito que, sem se ter uma noção muito clara do estado das coisas em Cabo Verde, o Governo tome uma decisão de diminuir as regras que foram impostas há uma semana e meia, sensivelmente. Sim, há pouco tempo. Sim, foi há pouco tempo. A evolução tem sido positiva. Até este momento ainda não houve um aumento exponencial de casos, como eu te referi. Nós tivemos 4 casos na Ilha da Boa Vista, que foi a primeira ilha a registrar casos da doença. Depois tivemos 2 casos na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, na capital, e este fim de semana tivemos o primeiro caso aqui em São Vicente. E o caso aqui de São Vicente... E são turistas ou são nacionais? Os primeiros 3 casos foram de turistas. Aliás, o primeiro caso confirmado, um turista, um senhor na casa dos seus 60 anos, ele acabou por morrer. Entretanto, um outro caso, também uma turista, creio que holandesa, acabou por ser evacuada para fora do país, e um outro caso também confirmado na Ilha da Boa Vista, também um turista,
foi já evacuado, já regressou ao seu país. Há, depois, um caso de um cidadão nacional que trabalhava num dos hotéis onde estes turistas estavam alojados. Esse cidadão foi também infectado. E na praia são 2 cidadãos nacionais. Um senhor que regressou de um país europeu e, portanto, importou a infecção, e a mulher dele. E não houve até este momento mais registros. Aqui em São Vicente é uma cidadã de nacionalidade chinesa, mas que mora aqui na ilha há muitos anos. Ela foi o primeiro caso confirmado. E este é, como eu te estava a dizer, São Vicente é a ilha onde, neste momento, há mais dúvidas sobre a forma como a situação pode evoluir. Porquê? Porque ainda não se conseguiu perceber qual é o foco da infecção. Quem é que infectou esta cidadã, que está inclusivamente hospitalizada? Porque ela não viajou, ela não saiu da ilha, a filha dela viajou no final de fevereiro, esteve na Alemanha. Suspeita-se que possa ter sido a filha, apesar dela não ter desenvolvido sintomas, mas como sabes, os assintomáticos também podem contrair a doença e transmiti-la. E suspeita-se que possa ter sido ela. A filha já foi testada e deu negativo, o marido dessa senhora também foi testado e deu negativo, mas sem se perceber exatamente de onde é que veio esta infecção, fica-se aqui sempre nesta expectativa e na expectativa de que possam aparecer mais casos. Só para teres uma ideia, neste momento, aqui em São Vicente, na decorrência deste caso que foi detectado na sexta-feira passada, neste momento há mais de 100 de pessoas que foram colocadas em quarentena. Os aeroportos estão fechados a voos internacionais já há umas 3 semanas, não me falha a memória, e também já há quase 2 semanas com ligações internas. Aliás, a primeira medida do governo foi precisamente fechar as fronteiras. O país fechou completamente as fronteiras e as ligações com o resto do mundo. Se o estado de emergência não for prorrogado, digamos que a situação do comércio pode ficar mais ou menos resolvida, mas a grande fonte de receitas do país continua seca, não é? Porque não há turismo. Sim, aliás, mesmo que o estado de emergência não seja prolongado, nos próximos meses não vamos ter turismo. Porque os mercados emissores de Cabo Verde é o mercado europeu, principalmente, alguns países europeus, um turismo muito concentrado a meia dúzia de países, e, portanto, não havendo uma situação estabilizada naqueles países, e não há neste momento, portanto, a última prioridade das pessoas será, muito provavelmente, fazer turismo. E acredito que, mesmo da parte do governo, por uma questão sanitária, nos próximos meses, a entrada de turistas não seja propriamente uma prioridade, não obstante do ponto de vista económico e ser muito importante, mas não acredito que haja uma retoma turística nos próximos meses. Aliás, o Governo não está a prever. O Governo já apresentou algumas estimativas ao nível da economia, prevê uma recessão mínima de 5% do PIB, um aumento do desemprego para a casa dos 20%, o desemprego está mais ou menos na casa dos 10% nesta altura, portanto o desemprego deve duplicar, e isto são previsões iniciais, que tenderão muito provavelmente a agravar-se ao longo dos próximos meses, e um dos motores do crescimento económico é o turismo, logo um dos motores da recessão será a quebra praticamente absoluta do turismo no país durante os próximos meses. Eu creio que durante todo este ano o turismo vai estar aos níveis a que está agora, que é inexistente. Inexistente. É o mesmo problema que nós temos aqui em Portugal, como é evidente. Nuno, tu és português, não sei se tens uma grande ligação a outros portugueses e à comunidade portuguesa de um modo geral, mas diz-me, por exemplo, a Embaixada Portuguesa tem contactado as pessoas para, enfim, se surgir um caso de emergência sanitária, para elas serem evacuadas? Há algum plano, algum projeto? O que é que se passa nesse aspecto? Honestamente, não tenho conhecimento de nada. Aliás, eu tenho sido muito crítico em relação à forma como a diplomacia portuguesa lida com as suas comunidades. E não sou só eu. Qualquer imigrante com que falas, o mais provável é que te diga que essa relação é sempre muito, muito distante. Não é que nós precisemos da embaixada no nosso dia-a-dia, mas numa circunstância como esta, creio que era expectável que houvesse uma atitude mais proativa por parte da embaixada. Existem muitos portugueses em Cabo Verde
quer portugueses que nasceram em Portugal e que se fixaram aqui por questões profissionais, quer portugueses que já nasceram aqui, portanto, há muita gente com dupla nacionalidade, e, portanto, estamos a falar de milhares de cidadãos, e, portanto, acredito que seja difícil também manter contacto com todos eles. Mas existem vias de contacto que podem ser mantidas através da internet, das redes sociais em particular. É verdade que na semana passada a Embaixada disponibilizou um formulário pedindo às pessoas que preenchessem para a atualização dos dados, mas na realidade limita-se a isso. Não foi emitido, tanto quanto eu sei, tanto quanto chegou ao meu conhecimento, nenhuma recomendação. Ainda não foi feito nenhum contacto, eu preenchi esse formulário já há vários dias, ainda não foi feito nenhum contacto subsequente sobre eventuais planos que existam para caso exista um agravamento da situação sanitária. Esperemos que não, e eu acho que não chegaremos ao ponto de ter que pensar em retirar pessoas. Mas, efetivamente, não existiu nenhum contacto ativo da Embaixada, nenhuma recomendação ativa da Embaixada, que é, de uma maneira geral, mesmo fora de situações de crise, muito pouco discreta na forma como comunica com as comunidades. Eu costumo dizer que a Embaixada só se lembra das suas comunidades quando chega o 10 de junho. O 10 de junho é um dia muito simpático, até porque é quando a minha filha faz anos. No ano passado, no 10 de junho, creio que Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Cabo Verde, não foi? Este ano não deve ir tão longe.